Oi, boa tarde, meus amores, tudo bem? O meu nome é Elaine, o meu sinal é este, com essa configuração de mão, ó, em letra E. E eu sou tradutora, intérprete de Libras. E hoje, né, eu gostaria, né, de estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, né? Nesse momento de pandemia, onde todo mundo está sem poder sair muito de casa, né? Sem ter o acesso à escola, muitos estão sem poder sair para ter suas rotinas normalmente, né? Como deveria estar. Mas é um momento também da gente aproveitar, né? Para aprender coisas novas. Então essa é a minha proposta para vocês, né? Para que a gente comece a aprender um pouquinho da Libras, né? Desconstruir alguns mitos relacionados à língua de sinais, né? Que tem muitos mitos relacionados à língua de sinais. E conhecer um pouco também desse universo, né? Desse universo dessa comunicação que a Libras proporciona, dessa interação com o outro, né? Com o surdo. Isso é muito gratificante, né? Quando a gente consegue promover ações inclusivas, né? E de certa forma isso nos torna melhor como ser humano. Isso faz com que a gente se sinta melhor, porque a gente pode ajudar o próximo, né? Quando você estiver em contato com o surdo, em qualquer ambiente, seja ele escolar, ou seja ele social, ou dentro da família, é sempre bom, né? Conhecer um pouco, né, da língua do sujeito surdo, da cultura, né? É muito interessante. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Primeiro, vamos começar falando aqui sobre os mitos, né? Os mitos que tem relacionado à língua de sinais. Um dos mitos, né, que é bem interessante, né, que eu vejo muitos falando sobre essa questão, é a questão da datilologia. O que é a datilologia? A datilologia na Libras, ela é o alfabeto, né, manual, aquelas letrinhas, o alfabeto e tal. Então é o alfabeto manual. Tem-se uma ideia, né, que quando se aprende o alfabeto manual, tipo, eu aprendi o alfabeto manual. Ótimo, muito bom aprender o alfabeto manual, né? Mas muito se tem a ideia de que com o alfabeto manual em Libras, né, com a datilologia, eu vou conseguir ter uma comunicação plena, né? Eu vou conseguir me comunicar, eu vou ter uma fluência, eu vou conversar com surdo com qualquer coisa, eu vou poder falar tudo aqui, né? Fazer os nomes de tudo. Fica nesse entendimento que na língua de sinais é isso, entendeu? A gente precisa estar fazendo a soletração, letra por letra, para ficar formando nomes e palavras. E isso é um mito, né? Embora seja muito bom, né, aprender, e é importante, né, aprender, a datilologia é necessário, é o primeiro que a gente se aprende quando a gente vai para a língua de sinais, mas ela não proporciona o diálogo, né, por completo. A datilologia, ela é usada para alguns fins, né, que é fazer o nome pessoal, nome de cidades que não tem um sinal, né? Nome de coisas que não tem um sinal, aí você faz a datilologia. A gente vê muito isso em questões de apresentação pessoal, né? Como eu fiz mesmo, a minha, eu fiz o sinal, que é o meu, eu fiz o sinal, né? De nome, isso aqui é o meu nome, porque a palma da minha mão tá virada para mim. Se eu pergunto o seu nome, eu já mudo, né? Ela vai ficar virada para você, e eu faço, ó, nome. A minha expressão já é uma pergunta, nome. Então, o meu nome, eu fiz isso e fiz a datilologia, né? Elaine, E-L-A-I-N-E. O meu nome é Elaine e o meu sinal é este. Perceberam a diferença?
que tem o sinal, né? E tem o nome. Então, o nome a gente vai usar mais para nomes pessoais, para coisas, né? Objetos ou qualquer coisa que você queira ali transmitir a mensagem e não tem um sinal ainda específico. Aí você pode fazer a datilologia, que é a soletração da palavra, ok? Outro mito também bem interessante, que a gente sempre vê muito falando, até por pessoas esclarecidas, né? É porque a gente se apega no que a gente ouve e a gente não procura, às vezes, né, investigar, saber mesmo, né, qual é a origem, que língua é essa, né? Quais são as suas características. Então a gente se apega muito à questão da linguagem. Língua ou linguagem de sinais? Né? Muitos falam linguagem de sinais. Ah, eu aprendi a linguagem de sinais, né? Isso é o mito, tá errado, não é linguagem de sinais. Até mesmo porque o termo linguagem, ele se refere a toda forma de comunicação, como nós sabemos, né? Seja ela corporal, seja ela animal, a dança, a arte, a matemática, enfim, uma infinidade. Então, o termo passa um conceito mais amplo, né? Mais abrangente, diferente do termo língua, que é um conceito mais específico. É um subtipo de linguagem. A língua é um subtipo de linguagem, né? Ela está no subconjunto, é um subconjunto dentro de um conjunto que chamamos de linguagem. Então, é nesse subconjunto que devemos incluir a língua de sinais, a Libras. Então, ficou claro, né? Não é linguagem de sinais, é língua de sinais. Em relação à datilologia, não, eu não vou conseguir me comunicar, ter um diálogo em Libras com apenas a datilologia, né? Outro mito também, né, acerca da língua de sinais é a língua de sinais é universal. Não, a língua de sinais ela não é universal. A Libras não é universal, né? A Libras é uma língua brasileira de sinais do Brasil, né? Do nosso país. Segundo um catálogo chamado Etimolog, né? Onde a lista todas as línguas usadas ao redor do mundo, mostra que tem 138 línguas de sinais, né, diferentes. Inclusive aqui no nosso país, né, Brasil, nós temos a Libras, né, como a segunda língua oficial, e tem também mais uma língua de sinais, né? Essa língua de sinais, ela é de uma comunidade surda indígena, localizada lá no Maranhão, e o nome dessa língua de sinais dessa comunidade indígena é Urubucapô. Urubucapô é o nome da língua dessa comunidade surda indígena, né? Então, nós temos essas duas línguas de sinais aqui no nosso país, no Brasil. Então, isso aí é para acabar de vez com essa ideologia de que a língua de sinais é universal. Eu aprendi Libras, eu vou sair aí viajando pelo mundo e se eu encontrar o surdo eu vou me comunicar, né? Eu vou me comunicar usando a mesma língua, né? Então, isso não vai ser possível. Cada língua, cada país, aliás, desculpa, cada país tem sua própria língua, né? E com a língua de sinais não seria diferente. Um exemplo bem prático disso é a questão dessa diferença, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu digo em Libras, eu te amo dessa forma, né? Amo, amo, ó, vai fechando, né? Meu dedo aqui, ó, polegar encosta no peito e sinal de amor. Amo você. Amo você, eu te amo. Só com esse sinal aqui, né? Amo você ou eu te amo. Na língua americana de sinais, né?
ASL, né, que é a língua de sinais americana, a gente já não faz mais assim. É usado isso aqui. A gente até usa muito, né? Os intérpretes, a comunidade surda usa muito isso aqui para foto e tal, usa muito. Isso aqui significa I love you, na língua americana de sinais, né? I love. Então, isso aqui é o conceito que a língua americana passa, né? Pra eu te amo. Eu te amo e eu te amo. A gente percebe aí uma diferença, né? Inclusive também outro mito relacionado a esse sinal também, né? Que tem circulado muito nas redes sociais. Muitos até já me perguntaram, né? Muitos acham que esse sinal é um sinal diabólico. É verdade. Muitos acham que esse aqui é um sinal diabólico. Mas não é, né? Por ser assim, esse aqui é o sinal da de I love you na língua americana de sinais, né? Não é um sinal diabólico. Então, desconstruindo esse mito também. Então, é isso. Outra coisa também, agora vamos ver o que é Libras, então, né? A gente já desconstruiu muita coisa aqui, né? Se a gente fosse passar a tarde aqui desconstruindo mitos, a gente ia passar aqui a tarde, entrar na noite, desconstruindo mitos, né? Mas vamos agora dar uma introdução a Libras, de fato, né? O que é Libras, afinal? Então é isso. Libras. O que é Libras? Libras é a língua brasileira de sinais, segundo a Federação Fênix, né? Que é a Federação de Educação e Integração dos Surdos. Então, Libras é a língua materna da comunidade surda, né? É o meio de comunicação por qual essa comunidade ela se comunica, ela interage. E Libras também tem suas características, né? Suas características próprias, sua gramática própria, a sua estrutura gramatical, né? Tem toda uma característica própria da língua, contendo semântica, pragmática, sintaxe, entre outros elementos, assim como as demais línguas, né? Não é uma língua inferior à outra, né? Só porque é uma língua sinalizada. É uma língua completa, né? Com toda a sua estrutura gramatical. E além disso também é uma língua porque ela também é reconhecida como tal, né? Ela tem o status de língua porque ela é reconhecida legalmente. Esse reconhecimento, né, demorou a chegar, né? A língua de sinais já existe há muitas décadas, mas só no ano de 2002, no dia 24 de abril, né, que a lei de 10.436 ela foi oficializada, né? Ela reconhece Libras como língua oficial do nosso país, como segunda língua oficial do nosso país, né? Onde as pessoas surdas, a comunidade surda, ela se comunica por essa língua. E também temos o decreto, né? O decreto 5.626, que foi sancionado também no ano de 2005, né? Reforçando aí essa lei. Então, toda essa lei, né, assegura o direito, né, que a pessoa surda ela tem a ter acessibilidade, né, a ser reconhecida, né, dentro da sociedade, né, como indivíduo, como ser pertencente. Então, foi um marco muito importante para a comunidade surda, né, esse reconhecimento da Libras. Então, vamos lá, vamos treinar agora o alfabeto manual, a datilologia, para vocês ir podendo aí, depois treinando o nome de vocês para apresentação pessoal. Vamos lá então. A palma da minha mão sempre virada para frente, nunca para mim, para frente.
Então, com essa configuração, ó, a configuração é a forma que minha mão assume para, né, a forma que minha mão assume para realizar o sinal ou a forma da letra, né, que ela assume. Aqui é a letra A, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ó o J, ó. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. É fácil? Então, vamos treinando. Aí, vocês vão treinando com essas letras o nome pessoal de vocês. Anotem direitinho, vai lá, olha o vídeo, né? E vai treinando que vocês vão conseguindo fazer a apresentação de vocês. Referente ao sinal próprio, né, de cada um, deixa eu explicar uma coisa. Cada pessoa dentro da comunidade surda, né, dentro da comunidade surda, ela tem um sinal. O sinal é o que lhe identifica como pessoa, né, dentro da comunidade surda, para o surdo. O meu sinal é esse. Há mais de 10 anos, né? Desde o primeiro contato que eu tive com os surdos. Eles olham e avaliam as suas características, pegam uma letra do nome, muitas vezes, né? Pegaram a letra e deram o sinal. Não sei por qual motivo, eu gostava muito de ficar fazendo assim no cabelo. Deve ser isso. Aí, muitas pessoas têm um sinal no rosto, uma marca, alguma característica que marque você. Pronto, uma vez dado o sinal, é seu nome, né? É sua identidade dentro da comunidade surda, né? Fica muito mais prático, né? Para eles e pra gente também, que é ouvinte e é usuário da língua de sinais. Tipo, se imagine se toda vez que eu for perguntar por Maria, cadê Maria? Encontrou Maria? Né? E tem várias Marias, então cada Maria precisa ter um sinal próprio, né? Um sinal que identifique alguma característica, alguma coisa, né? Então pronto, uma vez dado o sinal, se encontrar um surdo, né? E perguntar ao surdo, surdos que me conhecem, que tem contato comigo, né? Intérprete, Elaine, já vai saber que é Elaine, que é a minha pessoa, que está se referindo, né? Se fosse fazer Elaine, aí ia ficar difícil, né? Elaine, eu conheço esse nome, mas qual Elaine? Então é para isso que serve o sinal. Mas o sinal apenas os surdos podem dar, né? É uma característica da cultura surda. O surdo que dá um sinal, né? Até mesmo para outro surdo que não conhece Libras, para os ouvintes que estão aprendendo Libras, o surdo que escolhe o seu sinal. Eu, ouvinte, eu não posso escolher o meu sinal e sair dando sinal aos demais ouvintes. Então é isso. Eu tenho o meu sinal, né? Quem não tem sinal ainda, procura um surdo, né? Procura ter contato com o surdo, que ele vai estar dando o sinal para você, né? Você faz o seu nome, aprenda a fazer o nome, porque você vai precisar fazer o nome direitinho. E daí então você vai receber o seu sinal, ok? Então é isso. Vamos lá para os cumprimentos em Libras agora. Bom
dia. Bom. Prestem atenção que para todos, boa tarde, boa noite, bom dia, todos vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. Todos os dedos, costa e abre, ó. Bom. Bom dia. Ou bom dia. Ou bom dia. Tem as três formas, né? Bom dia e bom dia, que é a soletração do nome dia, né? Então, a configuração é em T. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, para baixo. Boa noite ou boa noite. Fechando ou assim. Boa noite. O que a gente usa mais é esse. Boa noite. Pelo menos aqui na nossa cidade. Boa madrugada. Boa madrugada. Todos os dedos, ó. E é isso. Outros cumprimentos também, né? Como obrigada. Os agradecimentos, né? Obrigada. De nada. Quando alguém às vezes agradece, ó. Obrigada. De nada. Ou pode ser com a mão só também. Obrigada. Desculpa. Com a configuração em Y. Lembra do alfabeto? A configuração em Y. Nesse ponto de articulação aqui, ó, que é o queixo, e com esse movimento. Desculpa. Por favor. Com licença. Com licença. Você quer passar, ó? Com licença. Com licença. Então, é isso. Vamos para os próximos. Então, falando ainda um pouquinho sobre a gramática da Libras, né? Nós temos na gramática da Libras, né, os 5 parâmetros, que são de suma importância para a realização de um simples sinal ou até mesmo para a construção de um diálogo. Os 5 parâmetros, né, são regras para que você organize de maneira, né, organizada, né, que passe coerência e sentido real ao que está sendo transmitido ao surdo, né? Então, tem toda uma estrutura, todo um conjunto de regras dentro da realização de um sinal. Um exemplo aqui que eu vou dar a vocês... Não, antes disso, deixa eu explicar o que compõe os 5 parâmetros, né? O que são os 5 parâmetros, né? 5 parâmetros, ó, tem a configuração de mão, né? Que é a forma como a minha mão assume para realizar um sinal. Eu tenho ponto de articulação, que é o ponto, né? Um ponto, uma parte do meu corpo, que vai ser tocada por essa mão configurada. Pode ser também no corpo, ou pode ser também o ponto de articulação também pode ser espacial, pode ser no espaço. Ou seja, não é no corpo, né? Temos também, né? A direção, né? Para que direção é que a minha mão vai, se é para cima, se é para baixo. Temos a expressão facial e as expressões corporais. Então, todo esse conjunto dos 5 parâmetros, né, são essenciais para a realização de um sinal, para que ele saia de forma organizada e passe real sentido, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, né, de vários sinais com a mesma configuração de mão, né? A gente tem que ter esse cuidado no uso dos parâmetros, porque senão a gente pode acabar transmitindo uma coisa que a gente não quer, né? Que passa outro sentido. Um exemplo. A minha mão está aqui configurada. Eu tenho aqui uma configuração, que é a forma que minha mão assumiu, né, para realizar um sinal. A minha mão está configurada em Y, que é a letra do alfabeto. Pronto. Eu tenho agora uma mão configurada
Eu tenho aqui um ponto de articulação, que é o ponto que eu escolhi, né, para realizar o meu sinal, e eu trago para cá. Se eu encostar aqui, ele vai passar um sentido de longe? Vai, né? Vai ficar subtendido, mas não vai passar de fato o real sentido. Eu preciso fazer o que? O movimento, que é o terceiro. Ó, quando eu faço esse movimento aqui, né? Eu já tô transmitindo a ideia, né? O significado do sinal, que é desculpa. Mas se eu não tiver expressão facial e não tiver expressão corporal, esse pedido de desculpa também vai ficar um pouco sem sentido, né? É como se eu não tivesse me importando. Desculpa. Se eu fizer essa cara de deboche, um exemplo, né? Desculpa, tipo, eu tô assim, ah, tá bom, desculpa, desculpa. Mas se eu fiquei normal, sem expressão nenhuma, então eu não passo expressão, né? Então o sinal não ganha vida, né? Então eu preciso, ó, a expressão facial, né, com franzida a testa e corporal, com os ombros, ó, mostrando um sentimento de pesar, de arrependimento, né? Ó, desculpa. Outro sinal com essa mesma configuração, que tem uma infinidade, né? Tem várias. É esse aqui, com a mesma configuração, já não é para tocar, né? Não é nenhuma parte do corpo, é no espaço neutro. Esse aqui, ó. Avisar. Próximo. Não é para tocar no queixo, é próximo da boca aqui, ó. E vai para frente. Avisar. Estou avisando, me avisa. Se eu aviso para você, aí é onde entra a direção, né? Aviso, você me avisa a direção. Temos também outro sinal também com essa mesma configuração, né? Esse aqui, ó. Evitar, ó. Evita, né? Evitar. Uma vez só, viu? Faço várias vezes só para vocês ir pegando o movimento. Evitar, que é na testa, né? Então é isso. Tem vários sinais, né, com essa mesma configuração, mas foi só para vocês entenderem um pouquinho da questão do que é a configuração, do que é o ponto. Ele pode ser no queixo, ele pode ser na testa, ele pode ser na parte do tronco, pode ser na parte da cintura ou no espaço neutro. Ok, meus amores? Entenderam? Então, um beijo! Então, agora vamos falar um pouquinho de Libras no contexto da literatura surda. Nós sabemos a importância que a literatura tem, né, na vida de cada um de nós e de todas as crianças, né? Desde muito cedo é ofertado a questão da literatura. Desde como é que diz, as canções de niná, né, as histórias contadas, os contos literários, a poesia, enfim, uma infinidade, né? Então, tudo isso, né, quando é ofertado desde muito cedo a uma criança ouvinte, isso contribui de uma forma muito significativa para o seu desenvolvimento, né? Primeiro, a questão do seu desenvolvimento emocional, social, educacional. Então, a criança ela se desenvolve de uma maneira bem mais significativa, quando ela tem um acesso a essa literatura, né? Isso, através da literatura, né, são reforçadas as identidades, né, a identidade, a cultura, a valorização da sua cultura, tudo através da literatura. Então, a literatura ela tem esse poder, né, de fazer com que a pessoa, o ser humano se desenvolva, sabe? E se torne um ser pertencente, né? Com identidade própria, com ser pertencente a determinado grupo, povo, cultura, né? Então tem essa consciência, tem esse autorreconhecimento, essa afirmação. E a criança surda, né? Como a criança surda? Como trabalhar a criança surda? Como é que a criança surda
ela aprende. Nós sabemos que os surdos, eles são visuais, né? Visuais. Então, uma criança surda, ela aprende e interage com o mundo à sua volta de forma visual. Então, assim, a literatura surda, quando ela é ofertada desde cedo, né, desde os primeiros anos iniciais da criança, né, na primeira infância, isso tem um resultado muito positivo, esse contato com a literatura surda, né? A literatura surda é uma literatura adaptada, né? É literatura adaptada para os surdos, né? Muitas vezes feita por surdos e para surdos, né? Não que o ouvinte não faça literatura surda, tem ouvintes que fazem literatura surda, mas é mais do surdo, né? Das produções dos surdos. Então, quando a criança ela tem esse contato, né, com essa literatura, ela vai ali construindo, né? Ela vai construindo a sua identidade, a sua cultura, vai reforçando essa identidade e valorizando a sua cultura, né? Ela vai ali se reconhecendo enquanto ser surdo, né? Pertencente a um grupo, a um povo, uma cultura. Isso é muito, muito interessante, é muito significativo. Então, a literatura surda, ela tem um papel importantíssimo na vida dos surdos, né? Não só das crianças, né? Mas a literatura surda é para ser ofertada desde a criança até a fase adulta, né? Quando o surdo não teve muito esse contato com a literatura, nunca é tarde, né? Para ele ter esse contato. Então, a literatura surda é isso, né? São a partir de experiências, né? Vivenciadas ali no dia a dia, experiências visuais, experiências de vidas dos surdos, né? Eles vão construindo a literatura. E hoje temos uma infinidade, né, de material trazendo a literatura surda, né, com esse foco na literatura surda. Temos aquelas literaturas adaptadas, né, que tem adaptação, é uma literatura que foi feita para ouvinte, né, mas tem lá adaptação para Libras. E temos também as literaturas feitas por surdo e para surdos, né? Que não são adaptadas. Foram feitas para o surdo, levando em conta a sua cultura, as suas características, né? Tudo que envolve a comunidade surda e suas características, né? Que o povo surdo ele tem uma cultura própria, diferente da nossa, ouvinte. Então, quando o surdo produz uma literatura, é muito mais rico ali em detalhes e tudo, porque é a vivência dele, são experiências dele, entendeu? Visual dele, pessoal. Então, quando consegue passar isso para a literatura, isso é muito significativo. Nós vamos estar trabalhando aqui algumas literaturas, né? Hoje tem muitos livros, eu vou depois estar passando aí para vocês os livros, né? Os livros que temos, né? Adaptados em Libras e livros que tem aí. Eu tenho um material em PDF, eu vou estar deixando para vocês. E a gente vai trabalhar um pouquinho o livro Cinderela Surda, né? Esse livro é muito interessante, né? Ele conta a história da Cinderela. A Cinderela é surda, então não é apenas um livro interpretado em Libras, né? Não, a Cinderela é surda, tem toda uma história, o príncipe também é surdo. No final da história, né? Vou só adiantar, porque a gente vai passar o livro, não adianta estar aqui contando toda, né, em detalhes. Ao invés de perder o sapatinho, a Cinderela, ela perde a luva, né? Então, é o que representa, né? Então, a gente vê nessa literatura a representação, sabe? A representação da cultura e da identidade surda. Então, para a criança surda que tem acesso a esse conto, ela se reconhece, né? Ela se aceita enquanto surdo e fortalece, assim, a sua cultura, a sua identidade, né? O poder de pertencimento, sabe? A sensação de que eu pertenço a um determinado
como é que eu vou dizer, meu pai? A um grupo, né? A um grupo, a um povo, um grupo não, um povo, né? Com a história e com a cultura própria, né? Então a cultura é muito importante na vida de cada um de nós. E do surdo não é diferente. Então é isso. Eu vou estar passando o livro para vocês em seguida. E aí vou passar as imagens do livro, né? E depois vou compartilhar com vocês em PDF, ok?